Olá, nós somos o grupo 3 do Projeto Rígia. Nosso grupo ele é formado por 7 membros: a Aline, o Arthur, o Danilo, o Felipe, o Gabriel, o, o Ítalo e o Vitor. Agora a gente vai falar um pouco sobre os GOFs. Basicamente, a sigla GOF vem de Gang of Four, que foram 4 autores que se reuniram para criar um livro, que é o Design Patterns. Nesse livro estão descritos 23 padrões de projeto. E agora a gente vai falar sobre cada tipo de GOF. Eu sou o Danilo e a gente vai começar com o Singleton. O Singleton ele é um padrão que a gente utiliza no nosso código da seguinte forma. A gente cria uma classe e essa classe ela precisa ser utilizada somente uma vez em todo o código, como está sendo mostrado nesse diagramazinho aqui. E a gente fez o seguinte, a gente criou a classe SetupServer, que apresentamos na nossa apresentação de Grasp. Tem um pouco mais explicando o que ela faz, por que ela foi criada. E a gente está usando ela da seguinte forma. A gente está importando ela na raiz do nosso projeto, de uma forma global. Então, sempre que o nosso projeto for instanciado, ela vai ser a primeira classe a ser chamada e sempre será chamada. E tudo que vai ser chamado dentro do nosso aplicativo vai ter que passar por dentro dessa classe primeiro. Então a gente está fazendo da seguinte forma: a gente chama a classe aqui, deixa ela instanciada, então nós utilizamos todos os métodos que tem dentro dela. E assim é assim que funciona o nosso singleton. O ponto positivo dele é que somente uma instância está sendo usada, então melhora a qualidade do nosso software, e também deixa o nosso código mais legível. Porque a gente não vai precisar estar chamando vários métodos em vários arquivos diferentes, gerando uma poluição visual e tipo duplicação de código. Assim, o Singleton ele faz com que o nosso código se torne pequenininho, enxuto dessa forma. E agora eu vou falar um pouco sobre o Builder. O Builder ele é como se nós quiséssemos montar uma casinha. A gente vai ter um projeto da casa, aí a gente cria a nossa casa. Ela está pronta. Aí eu quero colocar uma janela. Aí eu vou lá no método de janela e adiciono uma janela na minha casa. Aí eu quero colocar uma piscina na minha casa. Eu vou no método de piscina e coloco uma piscina na minha casa. Quero colocar uma garagem e assim por diante. Esse aqui é mais ou menos o exemplo que eu disse, mas ele está sendo explicado com carros, mas segue a mesma ideia. Dentro do nosso código, a gente está utilizando um builder da seguinte forma. Nessa classe base de arquivos, ela está sendo utilizada assim. Esse construtor é uma herança da base, da classe base, que chama os métodos do nosso banco de dados. Aí eu quero criar um arquivo, aí eu só chamo o método criar que está sendo herdado dessa classe base. Aí eu crio um arquivo padrão. Com a criação desse arquivo padrão, eu posso criar um arquivo dentro desse arquivo padrão, um novo arquivo que vai ter nome, a base 64 do nosso arquivo, título e extensão dele. Aí a gente pode ir editando o nosso arquivo da forma como bem entender. Aqui, o update, eu quero depois que ele está criado, eu quero dar um update nesse arquivo, quero tirar o título dele. Aí eu tiro o título dele e fica um título padrão. Eu quero mudar o nome dele, ele vai e muda o nome. E eu não preciso... E por aí vai. Eu quero tirar só um arquivo de dentro dessa minha base de dados. Eu vou lá, falo o arquivo que eu quero tirar e tiro ele. Tipo, de uma forma simples e rápida.
É assim que o builder está sendo utilizado. E agora nós vamos falar um pouco sobre o padrão de Factory Method, que a gente nem está utilizando. Sou Gabriel, vou passar um pouco brevemente aqui sobre os GOFs criacionais que a gente não utilizou. Eu vou começar pelo Factory Method, que é um padrão de projeto que ele fornece uma interface, que é uma interface que permite criar um objeto em uma superclasse. Ele é bem útil quando você tem um escopo grande de projeto, com várias classes que você precisa instanciar. Só que o nosso projeto em específico, a gente não utilizou pela razão realmente do escopo ser pequeno. Então, não havia necessidade e nem teria como também implementar um Factory Method, porque são poucas classes, elas interagem entre si diretamente. Não é necessário uma interface para mediar essa instanciação, e essa é a razão. Eu vou falar agora um pouco também do Abstract Factory. Ele é bem parecido com o Factory Method. Uma das maiores diferenças é que ele é abstrato ao invés de instanciação de objetos. E a razão que a gente não utilizou é basicamente a mesma. É um scope pequeno. Fica inviável de utilizar, porque são poucas classes que a gente utiliza, elas interagem entre si. E por último, eu também vou falar do Prototype, que é o último padrão de projeto criacional que a gente não utilizou. O padrão do Prototype, ele permite que a gente crie cópias de um objeto sem fazer ele ficar dependente de outras classes, das suas próprias classes. Então ele consegue ficar criando várias cópias de um mesmo objeto várias vezes. A razão que a gente não utilizou é que a gente não tem essa necessidade. Todos os objetos que nós temos no nosso projeto, eles são únicos, como a ficha médica, o usuário e tudo mais. Eles sempre são únicos numa instância, então não há necessidade de realmente usar esse prototype. Agora eu vou passar aqui para os GOFs estruturais, que foram alguns que a gente utilizou. Oi, eu sou o Vitor e vim falar um pouco dos GOFs estruturais que a gente utilizou no projeto. Começando pelo Decorator. O Decorator é um padrão de projeto que permite acoplar novos comportamentos para um objeto, colocando eles dentro de um objeto que contém esses comportamentos. No nosso projeto, a gente utilizou o Decorator para acoplar os principais métodos Mongoose para pesquisa no banco de dados, como o FindAll, FindOne e o FindOne. Onde o Decorator Base vai implementar esses métodos e cada classe pode herdar esses métodos da base e utilizar do jeito que ela quiser. Aqui na primeira imagem, a gente tem um código base e na sequência, na segunda imagem, um exemplo em cima do Medical Report, utilizando essa herança. Continuando para o Gof Facade. O Facade é um padrão de projeto que simplifica a interface para uma biblioteca. O Gof Facade ele implementa uma classe de fachada que fornece uma interface simples para um subsistema mais complexo. Por mais limitado que seja o Facade, ela concentra todas as funcionalidades que o cliente se interessa ou que dá importância. No nosso projeto, a gente utilizou o Facade em cima das rotas para condensar nessa interface do projeto, como mostra na primeira imagem, para que não seja necessário um excesso de chamadas e referências nas rotas. Continuando agora para os GOFs não utilizados no nosso sistema. Aqui é o Arthur e eu vou falar um pouco sobre os GOFs estruturais não utilizados que a gente tem. Para os GOFs não utilizados, a gente colocou uma explicação pequena sobre o GOF e os pontos positivos e negativos do GOF e um comentário de por que a gente não utilizou. No caso do Adapter, que é um padrão que ele possibilita a integração de interfaces que são incompatíveis, a gente não a gente já está usando o padrão que ele evitou a duplicação de código no projeto. E não houve também a necessidade de utilizar o padrão adapter, porque o código não possui classes que não sejam compatíveis com a interface. Outro padrão que a gente não utilizou é o bridge, que permite dividir uma classe grande ou um conjunto de classes em duas hierarquias, que são a de abstração e de implementação, que podem ser, inclusive, independentes uma da outra. E nós não utilizamos o bridge porque a gente tem classes que são altamente coesas no código, e nesse caso acabaria que poderia se tornar, na verdade,
um código mais complicado de se desenvolver sem ter um retorno muito positivo. Outro padrão que a gente não utilizou é o Composite, que ele permite compor objetos em estruturas de árvores e trabalhar como se fossem objetos individuais. O Composite a gente não utilizou por conta do escopo do projeto, que ele não é grande o suficiente para a gente usar o método, já que a ideia do padrão é trabalhar com heranças de heranças, que seriam as árvores, e isso exige um escopo grande. Outro padrão que a gente não utilizou é o Flyweight, que é um padrão que visa economizar memória RAM. Ele visa compartilhar partes comuns de estado de objetos, ao invés de criar múltiplos objetos com dados repetidos. E como o nosso aplicativo não tem um processamento de dados grande e não consome muita memória, não houve a necessidade da implementação do Flyweight. O próximo padrão que a gente não utilizou, próximo graph que a gente não utilizou, é o padrão Proxy, que ele permite que você faça algo antes ou depois de uma requisição chegar ao objeto original. No caso, por exemplo, um exemplo bom que a gente tem é o de cachê, que quando você faz a busca por um objeto, ao invés de buscar pelo objeto, chegar no objeto original, a gente usa o salvamento em cachê, e quando o objeto é requisitado, ele é retornado o que estava salvo no cachê. Esse agora a gente vai passar para os GOFs comportamentais. Olá, sou o Felipe. A gente vai estar falando agora sobre os GOFs comportamentais. Os dois que nós utilizamos foi o Observer e o State. O Observer ele é responsável por definir um mecanismo eficiente para reagir às alterações realizadas em determinados objetos. Então, dessa forma, o objeto ele é observado por um observer. No nosso caso aqui, no nosso projeto, é o useEffect do React, que ele faz constantes atualizações, dependendo das mudanças que ocorrem com o projeto, como uma mudança de estados, por exemplo. Então, dessa forma, os objetos eles dependem do objeto observado, né? Eles são notificados automaticamente a cada mudança realizada. Sobe lá em cima no primeiro diagrama genérico ali. Tá. Nesse diagrama genérico aqui, então a gente está utilizando o useEffect, que ele vai funcionar aqui como observer. A gente basicamente está utilizando a Async Storage do React Native para estar guardando os dados do usuário e o token de acesso dele. E com isso a gente está utilizando o context também para realizar toda essa autenticação de usuário. Então, basicamente, a gente tem dois grupos de rotas, que é o App Routes e o Auth Routes, que o useEffect ele vai repassar para essas rotas se esses dados, tanto dados do usuário quanto o token, são válidos. Caso não possua um token válido, então vai ser carregado o conjunto do Auth Routes, que seriam as rotas de login e cadastro, e caso seja válida essa autenticação, vai ser carregado o App Routes, que são as demais rotas da nossa aplicação. Então, pode descer agora ali nas imagens embaixo. Então, nessas duas imagens aqui, a gente consegue ver a implementação do Observer no nosso código. Nessa primeira imagem, basicamente ali na linha 18, está sendo verificado se essa autenticação foi válida, se esse token está válido. Caso seja válido, então vai ser carregado o conjunto de rotas que é o App Routes, e caso não seja válido, vai ser carregado o conjunto de rotas que é o Auth Routes. Na segunda imagem ali que seria o nosso controller, ele é basicamente toda essa lógica que eu acabei de explicar. Então, basicamente ali, a gente, tanto na linha 9 como na 10, a gente criou dois estados, um para o usuário e outro para o loading, que vai basicamente a variável ali que vai ser utilizada enquanto está sendo feita essa requisição dos dados para fazer essa verificação do token dos dados do usuário.
Então, basicamente, esse useEffect aqui, que é o responsável por ser o observer, ele vai buscar os dados do usuário e o token lá no Async Storage do celular do usuário. Caso esses dois dados, né, esses dois conjuntos de dados sejam válidos, então ele vai setar no cabeçalho das rotas, né, que é o authorization, ele vai setar esse token que ele acabou de buscar. Então, fazendo isso, então, como vai setar no cabeçalho do aplicativo, então todas as rotas passam a ter esse token para permitir que o usuário tenha acesso. E aqui embaixo a gente tem duas funções, que é a função SIGIN, que basicamente vai logar o usuário, e o SIGOUT, que vai deslogar o usuário. Bom, o outro padrão que a gente utilizou de Golf é o State. O State ele é um padrão de projeto de comportamento que permite alterar o comportamento de um objeto quando seu estado interno muda. Então, a partir de um único estado, o programa pode se comportar de diferentes maneiras e também pode alterar o seu estado instantaneamente. Então, basicamente nessa imagem aqui, como exemplo, o state ele exige que uma mudança de comportamento, ele exige uma mudança de comportamento para que se possa tomar uma decisão do que fazer em relação ao estado atual da aplicação. Então, aqui embaixo a gente tem algumas imagens dele sendo utilizado no nosso projeto. Nessa primeira imagem, então, a gente está definindo ali o e-mail e o password como um estado. Então, basicamente, dentro desse array, no caso do e-mail, a primeira posição ali é a variável, que é o e-mail, e a segunda posição ali, que é o setEmail, é a função que vai alterar o estado dessa minha variável. E ali dentro do useState, a gente passa como argumento o valor inicial dessa variável. Na segunda imagem, então, a gente pode ver a utilização desses estados nos inputs do nosso aplicativo. Então, basicamente, ali na props do text input, no velho, a gente passa esse nosso estado, e no onChangeText, a gente passa a função que vai alterar o valor desse estado, né? E ali embaixo, no Touchable Opacity, que é o botão que vai ficar responsável por fazer, né, quando ele é clicado, ele pega e faz toda essa alteração dos estados. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre os golfs comportamentais não utilizados. Olá, eu sou a Aline. E falando agora brevemente sobre os golfs comportamentais que a gente não utilizou, nós temos o Command, o Iterator, Mediator, Memento, Strategy, Template Method e Visitor. Para cada um desses golfs que não utilizamos, a gente tem uma breve explicação do que é o padrão, os pontos positivos e negativos dele, e o motivo pelo qual não foi utilizado. Citando alguns exemplos de motivos pelo qual não utilizamos, tem o Iterator, por exemplo, que não havia necessidade dele porque o nosso aplicativo, o aplicativo IGIA, não tem um funcionamento muito complexo. Então, seria algo complexo de se fazer, sendo que teria pouca usabilidade no desenvolvimento. Ou então, também, o padrão Visitor, que no nosso projeto não tem uma estrutura de objetos complexa, que seja complexo o suficiente para justificar o uso do padrão Visitor. Não há, por exemplo, uma quantidade significativa de comportamentos auxiliares, que seria o que o Visitor ajudaria a organizar, por exemplo. Basicamente é isso. Essa foi a nossa apresentação sobre os padrões GOF. Muito obrigada.